Boa tarde, meus amores. Estamos começando mais uma aula. Hoje, dia 11 de novembro de 2020. Tia Gabi irá falar um assunto muito importante que acontece com a gente. Mas antes, convido vocês a orar comigo. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, com vida, com saúde. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo alimento que nunca deixa faltar. Esteja conosco para mais uma aula. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de louvor. Hoje, Tia Gabi irá contar a respeito do tema soldados demais. Às vezes a gente se sente como se estivesse em guerra, como se tivesse muitos soldados ao nosso redor vindo para atacar-nos, não é? Então, Gideão não se sentiu diferente. Durante algum tempo, o povo de Israel obedeceu à vontade de Deus porque viu suas maravilhas e seu cuidado, mas com o passar dos anos, foram se esquecendo dele, começaram a adorar Baal, um ídolo, o Deus dos midianitas, e com isso Deus foi se retirando de perto, tirando sua proteção dessas pessoas, e os israelitas começaram a viver uma situação muito difícil. Eles eram saqueados constantemente, eles perdiam as lutas direto, porque naquele tempo eles lutavam muito para conseguir, vencer uma cidade, para morar ali, habitar ali. E o que acontecia? Mas Deus não havia se esquecido deles. Olha só, ao contrário, estava buscando alguém que ainda o amasse para poder ensinar ao povo que deveriam se arrepender dos seus pecados e que essa pessoa fosse corajosa para enfrentar os seus inimigos. Então, um jovem chamado Gideão, preocupado com os saques inimigos, que é os ataques inimigos dos midianitas, imaginou uma forma de não perder tudo que tinha, o alimento, tudo que ele colhia, e ele se escondeu numa caverna. E lá ele ficou, começou a limpar seu trigo, limpar o que tinha. Certo dia, enquanto ele estava fazendo isso, apareceu alguém estranho do seu lado. Olha só aqui, gente, apareceu alguém estranho. Esse alguém era um anjo, e ele explicou, Gideão, que Deus o havia escolhido para libertar seu povo dos inimigos. Gideão ficou assustado. Como pode fazer aquilo? Então o anjo prometeu que ele teria sucesso e que não morreria, dando-lhe um sinal de que era realmente um enviado de Deus. Deus consumiu com fogo a comida que Gideão fez e havia colocado sobre uma pedra e foi embora. A primeira missão que Gideão deveria fazer era destruir o altar dos deuses que aquele povo adorava. Gideão pediu ajuda para 10 empregados. Então, Gideão pediu ajuda para 10 empregados, mas não teve coragem de realizar a tarefa durante o dia. Então, o que ele fez? Quando amanheceu, os homens da cidade quiseram matar Gideão. E o que Gideão fez? Porém, seu pai o protegeu, dizendo que Baal não seria capaz de defender a si mesmo, caso fosse um Deus. Então, Baal não é Deus, é apenas uma estátua. E as pessoas achavam que ele ia salvar
e não salvou. Gideão queria obedecer a Deus e fazer com que os israelitas voltassem para adorá-lo, tá? Então Gideão, ele ficou com medo. Se Deus prometeu para ele que ele ia vencer os midianitas, Gideão sabia que Deus estava com ele. Então, quando Gideão juntou seus homens e fez tudo o que Deus pediu, o que aconteceu? Ele destruiu os ídolos e ele venceu os midianitas junto com o seu exército. Havia muito mais homens do outro lado para lutar com eles, mas não perderam a fé, porque quem estava na frente do exército deles? Deus. E é assim que acontece com a gente. Às vezes a gente tem medo, a gente fica desanimado, mas Deus está ali na frente. Somos pequenos, mas Ele é grande, Ele é capaz de acabar com o mal que está na nossa frente e nos ajudar a vencer. Ok? O que vocês irão fazer na atividade de hoje? Vamos lá. Vocês, nossa aula, né, nosso livrinho aqui já está quase no final. E o que eu quero que vocês façam hoje? Vocês irão colocar para mim. Vocês têm a certeza de que Deus cuida de vocês, não é? Então, Gideão tinha certeza. Ele queria... antes ele não tinha certeza. Ele ficou com medo, ele se escondeu na caverna. Mas depois ele tinha certeza do cuidado. Enquanto ele não tinha certeza do cuidado de Deus, naquele momento difícil, ele pediu 2 provas. Quais foram essas 2 provas que ele pediu a Deus que fizesse? Então, quais foram essas 2 provas? Vocês irão pesquisar lá para mim em Juízes, tá? A história se encontra em Juízes 6 e 7. Então, vocês vão procurar lá na Bíblia e vão colocar, tá? Espero a resposta de vocês. Um beijo e até mais.